Amém? Abra sua Bíblia. O livro que já foi lido na abertura deste culto. Mas nós vamos novamente fazer menção da palavra do Senhor. Hoje falando sobre a igreja de Tiatira. Aleluia. Apocalipse 2, a partir do verso 18. Diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não vos jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos todos repetir esse mesmo verso? Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez, toda a igreja. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. No nome do Senhor Jesus, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor agora, Pai. Em temor e tremor, Senhor, para anunciar a Tua palavra, Senhor. Que nessa noite, Deus, eu possa ser boca do Senhor. Que a Tua vontade seja feita, que a Tua palavra, Pai, se cumpra neste lugar. Como entendemos, ó Pai, que a Tua palavra ela não volta para si vazia. Então encontre em nossos corações, ó Pai, um terreno fértil, Senhor, para que essa palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento, em o nome do Senhor Jesus. E desde já, Deus, nós cancelamos toda ação das trevas nesse lugar, Pai, na transmissão, na recepção da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que possa cooperar para tirar a atenção dos meus irmãos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós ordenamos que todo mal seja repreendido e lançado nas trevas exteriores, no local a qual o Senhor determinar, em o nome do Senhor Jesus, nos abençoe, amém e amém. Mais uma vez aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Quantos estão aqui desde a primeira quarta a mais? Amém? Então os irmãos estão bem na afiação já acerca daquilo que nós estamos falando. E hoje falando sobre Tiatira. Tiatira que na verdade é talvez a cidade entre as sete cartas, entre as sete igrejas, a mais insignificante. Mas, porém, o conteúdo que Deus fala com essa igreja, ela talvez em extensão seja o maior. Tiatira que tem o significado de a igreja tolerante. Repita comigo, a igreja tolerante. Tiatira, só para nível de conhecimento, é uma cidade, hoje da Ásia, conhecida como Akhisar, na Turquia. Uma cidade que geograficamente ela só servia como rota, como passagem para as outras cidades maiores e mais importantes. Porém, o que nela se destacava era que ali se originaram os primeiros sindicatos, você sabe de sindicato de trabalho? Os primeiros sindicatos ou organizações de classes. E ela também tinha grandes indústrias de produção de lã, tinturas e bronze. Quando se fala sobre essa carta de Tiatira, o período histórico que ela envolve,
é mais ou menos o período da Idade Média. Período onde nós consideramos como a Idade das Trevas, ou Tempo das Trevas. Esse foi o pior tempo da igreja que se tem na história. O pior tempo. Um tempo que durou essa Idade das Trevas, essa Idade Média, durou aproximadamente 10 séculos. Ou seja, quase 1000 anos, ou 1000 anos. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então foi um tempo onde a igreja realmente se afastou do Senhor, de todas as formas. Foi mais ou menos quando Roma assume o controle da igreja do Senhor Jesus. Porque até então não havia muita distinção do crente e do católico, não existia. A partir desse tempo, quando foi instituído, ali mais ou menos no ano 607, quando Bonifácio III é nomeado o primeiro Papa. Para os irmãos entenderem mais ou menos esse tempo. Em 607, Bonifácio III foi nomeado o primeiro Papa. Em 709, os fiéis passaram a beijar os pés do Papa. Isso significa porque a igreja, por um tempo, ela começou a se contaminar, a se prostituir. Ela começou, então, a se misturar com as demais religiões, com os demais povos que ali existiam. Então, aqui está falando que a Tiatira, do significado de Tiatira, significa sacrifício contínuo. Era isso que a igreja católica, a igreja romana, queria induzir no coração do povo. É que a igreja passasse durante muito tempo oferecendo sacrifícios contínuos diante do Senhor. Isso é contraditório à palavra de Deus, porque nos ensina que Jesus, uma vez por todas, ele se fez sacrifício por nós. Vamos abrir a palavra para nós vermos esse texto, Hebreus 9. Hebreus 9, e o verso 11 e 12. Diz assim: o sacrifício de Cristo não se repete e é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Diga comigo, uma vez por todas. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então a doutrina que estava querendo se instalar naquele tempo era que esse sacrifício de Jesus era meio que inútil. Era necessário o povo fazer tudo aquilo que a igreja determinava. Então por isso começou essa grande era, em 709, como eu disse. Então os fiéis passaram a beijar os pés do Papa como norma. Em 786, depois de Cristo, começa a adoração à imagem e relíquias. Em 850, começa o uso da água benta. Em 995, começa a canonização dos santos que morreram. Em 998, começa o jejum às sextas-feiras e no período de quaresma. Em 1090, começa-se a rezar o rosário. Em 1184, começa então a Inquisição. 1190... começa-se as vendas das indulgências. Em 1220 começa a adoração à hóstia. Em 1229 é lançada a proibição do povo ler a Bíblia. Quem podia ler a Bíblia então somente era o sacerdócio. E você quer saber de uma verdade, querido? Se você quer manter um povo preso, se você quer fazer um povo cativo, se você quer fazer um povo ser enganado, tire a palavra dele. E essa é a grande, vamos falar assim, coincidência, semelhança que está acontecendo com a igreja de hoje. Muitos têm tirado a palavra de Deus de cima dos altares e começam a pregar segundo as suas próprias vontades, começam a pregar segundo as suas próprias filosofias. Sabe, o livro de cabeceira hoje do cristão não é mais a Bíblia, mas são os livros de autoajuda. Então as pessoas em cima do púlpito não estão mais pregando a palavra do Senhor na sua verdade. Estão dando mensagem de autoajuda para as pessoas. Estão dando um simples tranquilizante para as pessoas, para que elas se sintam melhor. Mas na verdade nós não precisamos de tranquilizantes, nós precisamos do remédio para a salvação da nossa alma, que é a palavra de Deus. Então nesse tempo o povo tirou a Bíblia das pessoas para que somente o sacerdote pudesse manuseá-la. Então ele escolher talvez trechos que fossem mais benquistos diante da sociedade, ou que não fossem confrontá-los, para lançar para o povo. Querido, então não creia naquilo que não está baseado na palavra do Senhor.
Em 1414, o povo é proibido de participar da ceia durante a comunhão. Olha que coisa. Em 1439 é decretada a doutrina do purgatório. Em 1546 é lançado então os livros apócrifos que são inseridos na Bíblia. Livros apócrifos são aqueles que não têm autenticidade na palavra do Senhor. São livros não inspirados. Em 1870, então, é proclamada a infabilidade do Papa. Ou seja, o Papa era um homem que jamais se engana, ou que jamais erra. A palavra do Senhor nos ensina, Romanos 3,4, que seja todo homem mentiroso, e seja Deus verdadeiro. Então a palavra do Senhor vem confrontando essa mentira, esse engano, porque todos nós falhamos, mas Deus permanece fiel e verdadeiro para todo sempre. Amém? Vamos lá então para que de fato nos interessa. Sobre a palavra do Senhor. Aqui Jesus, ele trata a igreja como todas as demais outras. Ele vem e ele se apresenta à igreja. Logo depois ele vai elogiar a igreja, e logo depois ele vai exortar a igreja. Mas na sua apresentação à igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus. O porquê que ele narra dessa forma, sendo o Filho de Deus? Se você for procurar em Apocalipse, é a única vez que Jesus é mencionado como Filho de Deus. Em outras passagens ele vai se declarar como Filho do Homem e outros títulos mais. Mas aqui ele estava declarando isso para confrontar um grande espírito que havia na cidade de Tiatira. Por ser uma cidade muito idólatra, existia um ser que era adorado ali mais do que todos os outros. O ser maior na cidade era Apolo, filho de Zeus. Então eles acreditavam que Apolo tinha todas as forças, que Apolo tinha todo o poder, que Apolo era um homem de guerra, um homem valente. Mas Jesus aqui ele está se declarando para a igreja de Tiatira: ei, eu sou o Filho de Deus. Eu sou maior do que qualquer outros deuses invocados sobre essa terra. Amém? A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele é soberano. Lá no Salmo 2, ele vai falar que o Senhor está sentado sobre o trono e ele ri, ele zomba dos reis da terra, ele zomba daqueles que se julgam ser maior do que eles. Então ele está se apresentando à igreja de Tiatira: ei, eu sou o único e verdadeiro Deus. Amém? Assim ele começa a narrar a história com ele. E vamos seguir. Então diz... Opa, está aqui. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. A característica de Jesus aqui está dizendo: eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. Isso implica que os olhos do Senhor Jesus, eles estão em todo lugar. E havia, já nessa igreja, por causa dessa perversão toda, algumas coisas que eles faziam nas escondidas. Sabe, algumas coisas que eles faziam oculta aos olhos do povo, aos olhos da sociedade, aos olhos dos irmãos, coisas que eram combinados nas recâmaras do templo, por assim dizer. Mas Jesus estava falando assim: eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo. Não tem como nós nos ausentarmos da presença do Senhor, queridos. A Bíblia nos ensina que diante dele, todas as coisas estão visíveis, nu e patente aos olhos do Senhor. Então nós não podemos nos enganar achando que nós estamos fazendo alguma coisa que Deus não vai ficar sabendo. Sabe aquilo que nós fazemos na nossa casa? Sabe aquilo que nós fazemos dentro até mesmo do nosso quarto? Aquilo que nós fazemos no nosso trabalho? Sabe aquele negócio ilícito que nós fazemos quando nós queremos obter um lucro acima das pessoas? Aquilo que nós fazemos muitas vezes para enganar até mesmo os nossos trabalhadores? Tudo o Senhor está vendo. Os olhos dele são como chama de fogo. E o fogo significa que ele vai provar todas as nossas ações. Ele vai provar todas as nossas obras. Pastor Eliseu já pregou aqui acerca, se eu não me engano, a mensagem era construindo uma casa para Deus, né, sobre obras de palha, feno, obras de ouro e tal. E fala que todas essas obras, elas passarão pelo fogo. Elas passarão pelo juízo de Deus. E aquilo que for provado permanecerá. Mas aquilo que não for provado perecerá. Assim os olhos do Senhor estão para nós, olhando todas as nossas ações, olhando todas as nossas obras. De nada vale nós estarmos aqui na frente, pegarmos um microfone, né, cantarmos bonito, pregarmos bonito, temos uma grande influência diante dos nossos irmãos, sendo que nos escondidos nós fazemos coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor.
E como essa igreja representa a era das trevas, a era de maior declínio espiritual da igreja, hoje não é diferente. Esse tempo que nós vivemos da igreja do Senhor Jesus na terra não está diferente do que era há 1000 anos atrás. Completamente apóstata. Uma igreja que está vivendo somente de aparência, cheia de falsidade, cheia de hipocrisia, cheia de mentira, cheia de engano, com homens que estão prostituindo o altar do Senhor Jesus, prostituindo na questão de distorcer a palavra, como também homens que estão se prostituindo fisicamente, subindo no altar para abençoar o povo. Infelizmente, querido, muitos deles estão recebendo só apenas maldição. Então nós precisamos estar cientes, nós precisamos estar acordados acerca dessa palavra sobre as nossas vidas. Ele tem os olhos como chama de fogo. Os seus pés, eles são como latão reluzente ou como bronze polido. É um outro confronto que Jesus está fazendo com o próprio Apolo e com a própria cidade de Tiatira. Porque uma das coisas que acontecia no comércio daquela cidade, além da venda de lãs, de púrpuras, de produtos de artesanato, né? O povo lá era concorrente do pastor Cláudio. O pastor Cláudio fornece produtos de artesanato. Lá atrás eles já faziam tudo isso. Mas ele é bênção, graças a Deus. Amém? Se vocês precisarem de alguma coisa, procure o pastor Cláudio. Glória a Deus por isso. Então, uma das coisas que eles praticavam lá e que eles produziam era o bronze. E eles se orgulhavam disso. E eles tinham na figura de Apolo um Deus valente que a ponta da sua lança, como homem de guerra, era toda trabalhada no bronze. Mas Jesus se apresenta como aquele que tem os pés reluzentes como bronze, ou seja, que ele tem o poder para esmagar todo o poder das trevas. Amém? Jesus tem o poder para esmagar todo o poder das trevas, tudo aquilo que se opõe à sua vontade, à sua realeza, à tua santidade. Amém? Então Jesus começa já confrontando a igreja. E hoje nós precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor, não acariciados. Como a própria epístola de Timóteo está falando, que sobrevirão tempos trabalhosos. Acho que o pastor Fernando pregou isso no domingo, em que os homens não suportarão mais a sã doutrina. Antes eles darão ouvido a fábulas e a doutrinas de demônios, como comichão no seu ouvido, sabe, querendo uma palavra que possa acariciar o nosso ego, acariciar a nossa própria vontade. Mas Jesus veio para nos confrontar, porque Ele quer nos levar para o céu. Amém? Versículo 19, abra lá, diz assim: Jesus vai trazer um elogio para a igreja, dizendo: eu conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Ao contrário do que aconteceu na igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha deixado o primeiro amor, deixado de praticar as primeiras obras, essa igreja não, era uma igreja ativa, era uma igreja viva, era uma igreja dinâmica, é uma igreja que produzia muito obras, sabe aquela igreja que veste a camisa mesmo e sai para o campo, e sai para fazer evangelismo, e sai para fazer ação social, e sai para fazer todas as coisas. São irmãos que estão unidos, irmãos que são amorosos, que você vai lá no culto e te atira. Os diáconos estavam lá na porta de gravata vermelha, te abraçando, te beijando, sabe, igual aqui, graças a Deus. Uma igreja amorosa, todo mundo queria estar naquele lugar. Era impressionante diante da cidade, tudo aquilo lá. E Jesus estava falando: realmente eu conheço a obra de vocês. Uau! Vocês são demais. Vocês são demais. Que igreja. Que modelo de igreja. Que modelo de unidade. Que modelo de amor. Muito bem, vocês. Conheço as tuas obras. O teu amor. A tua fé é uma igreja crescente em fé. Uma igreja que, de repente, se havia enfermo no meio dela, os irmãos se reuniam em campanha, se reuniam em oração, e Deus bradava, Deus respondia na hora, era movida pela fé, eles acreditavam piamente na obra do Senhor Jesus Cristo. O teu serviço, como eu já falei, uma igreja dinâmica, uma igreja ativa. A tua perseverança, eles não desanimavam. Sabe, na igreja de Tiatira não tinha aquele negócio assim: não vai dar certo, eu vou desistir. Não existia crente com mimimi, não. Eles iam para frente mesmo. Regaçavam as mangas e iam. Eles eram perseverantes. Jesus está elogiando isso. E as tuas últimas obras, muito mais numerosas que a primeira. E hoje nós vemos mais ou menos isso se assemelhando com a igreja. Porque se nós formos olhar no contexto social, a igreja tem avançado e muito. Igrejas constroem escolas,
Igrejas constroem orfanatos. Igreja ajuda na cidade, né? A igreja distribui cesta básica, a igreja acolhe os mendigos, a igreja faz toda uma obra social maravilhosa. E Jesus está elogiando as suas últimas obras, aquilo que vocês fazem hoje, nossa, de parabéns, muito mais numerosa do que a primeira. Talvez a igreja mais ativa de todas as igrejas da Ásia. Mas não basta, querido, nós temos boa intenção. Como diz o ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Não basta nós sermos ativos na obra do Senhor. Não basta nós fazermos filantropia. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte das obras do cristão, sim. Mas agora que vem a questão. Tenho, porém, contra ti. E agora é onde Jesus olha bem nos olhos do povo, do anjo da igreja, e fala assim, eu tenho, porém, contra ti. Agora ele muda o tom da conversa. O tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa é a parte que Jesus vem repreender Jezabel. Quando se fala de tolerância, é assim, todo mal que não nos aborrece, a princípio, ele pode ser tolerado. É mais ou menos aquele pecado. Você tem um pecadinho, mas não está fazendo mal para você. Então você tolera. Depois de tolerado, ele passa a ser aceito. Então, você primeiro não está fazendo mal, vamos deixar acontecer. Aí depois começa a nascer. Então você começa a aceitar. Você começa a compactuar. E depois que você aceita, você finalmente o promove ele oficialmente. Vou repetir essa frase. Todo mal que não nos aborrece, a princípio pode ser tolerado. Depois aceito e finalmente promovido oficialmente. Então o povo tolerou Jezabel. Embora eles conheciam as práticas dela, as práticas erradas, mas eles a toleravam. E quem é essa Jezabel? Aqui está trazendo sobre uma mulher. Mas estudando, não há um consenso total de que verdadeiramente ela fosse uma mulher chamada Jezabel da cidade. Pode até ser uma mulher, mas quando está falando Jezabel, é uma linguagem profética, é um símbolo profético, remetendo a Jezabel, as práticas da Jezabel do Antigo Testamento, a qual nós ouvimos um pouquinho aqui no domingo. Quem era Jezabel? Uma princesa fenícia, filha de Etibaal, sacerdote, né, de Baal. E essa mulher, o que nós vemos na história, que era uma mulher muito mal, perversa, uma prostituta cultual, que trouxe as abominações da sua terra, dos seus deuses, para dentro de Israel, fazendo uma aliança, fazendo um casamento com Acabe, fazendo um casamento com o povo de Deus, com o povo mundano, fazendo um casamento da igreja com o mundo, tentando fazer uma mistura com a santidade de Deus com o pecado. Esse era o perfil mais ou menos de Jezabel. E a Bíblia nos ensina que essa mulher, que é empregada na palavra, nas profecias, ela também tem como símbolo de igreja. A igreja hoje, ela tem tolerado Jezabel. Diga misericórdia. Mas fala mais alto, misericórdia. Porque é misericórdia mesmo. Além do que, Jezabel, segundo algumas pessoas, aqueles que gostam mais desse nível de batalha espiritual, dizendo assim, é um principado, é uma potestade, né? Se assim pode dizer, um dos príncipes de Satanás. Então ela opera uma certa influência na igreja, principalmente quando ela encontra alguém com espírito de Acabe, ou seja, assim que ela encontra homens e mulheres frouxos, que não estão enquadrados na palavra do Senhor. Ela quer trazer contaminação. Por que trazer contaminação? Porque quando nós contaminamos alguma coisa, com o tempo essa coisa tende a se deteriorar, a se perder. É aquela questão de uma laranja podre dentro de um monte de laranja boa. A princípio não vai acontecer nada. Passar um dia não vai acontecer nada, mas deixa lá. O fungo vai começar a se espalhar. E quando você vai ver, estão todas elas apodrecidas.
Então, sorrateiramente, ela vem e começa a querer introduzir as suas ideias, a introduzir o paganismo, a introduzir as seitas que eram tidas lá. Uma das coisas que era tida em Tiatira, uma das doutrinas fortes ali era a questão do gnosticismo. E nessa questão do gnosticismo, uma das correntes que eles dizem que o homem é um ser dualista, ou seja, ele é tido apenas por carne e espírito. No entanto, a carne era inteiramente mal. A carne do homem nunca vai ficar boa, nunca vai se converter, nunca vai ficar boa. Então, por isso, era necessário que eles usassem do mal da carne a todo custo. Isso envolvendo prostituições, orgias, bebedeiras, o culto aos outros deuses e todo o paganismo. Porque a carne é mal. O importante era ter o espírito evoluído. O importante era ter o espírito que o Espírito de Deus ia cuidar. Eu quero refutar isso com você. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Essa doutrina é facilmente refutada através da palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23, diga assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito permaneçam irrepreensíveis e santos até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então essa doutrina cai por terra, porque Jesus quer, o nosso Deus quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito santificado para Ele. Amém? Então, os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Então a igreja ela sabia dessa conduta acerca de Jezabel, mas não denunciava e não a confrontava. Provérbios 29, 24 fala assim: quem tem parte com o ladrão e não denuncia, tem parte com ele. Se nós vemos que o mal está acontecendo e nós não declaramos, nós não anunciamos, então nós estamos de colunho com ele, nós estamos embaraçados com ele. E era essa situação que a igreja estava se fazendo. Jezabel, ela se declarava profetisa. Diga comigo, profetiza. Hoje em dia, querido, infelizmente não é diferente. Quando nós olhamos para o cenário da igreja, muitos aí fora estão se auto-intitulando alguma coisa. Auto-intitulando pastor, bispo, apóstolo, patriarca, não sei o que lá mais, sumo sacerdote. Muita gente quer estar se auto-intitulando profeta ou qualquer coisa semelhante. A palavra do Senhor nos ensina: ninguém tome para si essa honra, a não ser aquele que foi chamado. Então não adianta porque nós queremos nos auto-intitular. A unção, ela vem do céu, ela vem de Deus. Deus tem que trazer o respaldo para que nós possamos ser ungidos para qualquer coisa. Ela se auto-intitulava isso. Para quê? Para que ela pudesse ganhar status, para que ela pudesse ganhar fama, para que ela pudesse ganhar a presença dos irmãos por perto dela. Isso acontece hoje. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que usa, entre aspas, do dom da profecia, do dom da revelação, para manipular pessoas. Olha, sabe, Deus me falou para você que você tem que fazer isso, que você tem que ir para lá. Não, Deus me falou que você tem que ir para cá. Aí chega nos empresários, chega nas pessoas influências: olha, Deus está me revelando que nós precisamos fazer uma campanha na tua empresa, porque assim está acontecendo, assim, assim, assado. Mas olha, vamos fazer 7 quinta-feira, 7 qualquer coisa, e no final você vai dar uma oferta ao Senhor. Manipulação, engano, mentira. Acontece isso hoje? Ou será que só eu que estou vendo isso? Então Jezabel se autodeclarava profetiza para ela ganhar benefícios, queridos. Hoje em dia tem muitas pessoas querendo benefícios através do título. Muitas pessoas querem ser o que na verdade não foram chamadas para ser. Quando nos fala do privilégio de nós estarmos aqui, na verdade nós somos o menor. A Bíblia fala assim: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Nós não estamos aqui para ser evidência. Nós estamos aqui para ser vergonha diante da sociedade. Assim nos ensina a palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia ela nos adverte para os homens, para aqueles que querem o episcopado, aqueles que querem ser algo na presença do Senhor. Ele fala assim: excelente coisa você desejou, mas saiba que você vai ser cobrado por isso. Ai daquele, a Bíblia fala assim: ai daquele que fizer um dos pequeninos tropeçar.
E que nós temos visto hoje muitas pessoas tropeçando, muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas aí se afastando de Deus por causa dos lobos, por causa dos devoradores, por causa dos mentirosos, por causa daqueles que se auto-intitulam profetiza, profeta, não sei o quê, não sei o quê. Queridos, o que eu sei, o profeta ele é forjado na caverna, o profeta ele é forjado, aleluia, no deserto, os profetas são forjados em prisões, não como Jezabel, não como os falsos profetas. A Bíblia nos ensina que eles estavam assentados à mesa com Jezabel, lá atrás no Antigo Testamento. Hoje tem muita gente sendo levantada em salinha, muita gente sendo levantada em reuniões de negócios. Muitas pessoas são levantadas por aquilo que elas podem oferecer para a igreja financeiramente. Opa, chegou um cara bom aí, influente na sociedade. Vamos segurar ele, vamos ungir, vamos fazer isso aí, porque o homem é bom. Profeta é feito no deserto. Olha para João Batista. Olha para Elias. Olha para Jeremias. E o que nós vemos hoje é essa enganação, essa mentira. A pessoa chega, vamos para o gabinete pastoral, vamos para o gabinete do presidente, vamos para o gabinete do não sei quem, e daí sai de lá formado, sai de lá doutorado, sai de lá exibindo um anel no dedo. Misericórdia. E a igreja perece. E a igreja perece. E nisso acaba mostrando aquela ostentação. É foto em Facebook, é foto em Instagram, é foto em Snapchat, tudo isso aí. Querendo promover e falar algo que não é. Para quê? Para que as pessoas fiquem debaixo da tua cobertura. Para que as pessoas sejam manipuladas por ele. Ah, se você errar, se você for para lá, eu te amaldiçoo. Está quebrado isso, querido. Doutrina de Balaão. A Bíblia fala assim que é impossível amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. Quem é abençoado aqui? Levante tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, então maldição alguma seja sobre a tua casa, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor já te abençoou, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então Jezabel, ela se diz profetiza, e ela ensina, engana os meus servos para que eles se prostituem, ou seja, para que eles façam, o termo assim é fornicação, o termo na sua totalidade é relação sexual ilícita, né, de pessoas não casadas, fornicação, adultério entre pessoas casadas. Mas a fornicação espiritual é quando nós queremos flertar com as coisas do mundo. E hoje nós vivemos isso. Uma igreja adúltera, uma igreja fornicária, uma igreja que está querendo se misturar com o mundo, uma igreja que abriu as portas e o mundo está entrando. Sabe, tudo aquilo que é bonito no mundo, tudo aquilo que é o lixo do mundo, nós abrimos a porta e estamos entulhando a nossa igreja com todas as filosofias, com todas as misturas, com todo esse nojo que o Senhor nos tirou. A Bíblia nos ensina que nós fomos tirados para fora. Nós somos a eclésia. Nós fomos tirados desse mundo, então por que nós queremos novamente trazer e nos submeter às coisas que esse mundo está fazendo? Querido, é tempo de arrependimento. É tempo de nós voltarmos para o Senhor. Ela estava induzindo para que o povo se prostituísse. Não tem problema. Cara, conserva teu espírito. Vai no culto de domingo lá e canta um louvor, erga a tua mão ao céu. Se for o caso, vai na frente lá, depois do culto, chora um pouquinho, teu espírito vai ser abençoado. Mas a tua carne, cara, faz de tudo que você quer. Bebe, fuma, prostitui, cobiça, deseja algo das outras pessoas. Deus quer um compromisso com a tua igreja. É por isso que Deus levantou esse tempo. É por isso que eu creio que debaixo da direção de Deus nós estamos pregando essa verdade. Para que nós possamos nos voltar. Para que esse tempo de trevas, esse tempo de distanciamento do Senhor, da graça do Senhor, se apague, se afaste de nós. Precisamos nos voltar aos moldes da igreja primitiva, querido. Sermos completamente dependentes de Deus. Completamente dependentes de Deus. Olhando para Ele. Foi dessa forma que a igreja conseguiu um destaque naquela época. Chega de mistura. Chega de mistura. Hoje a igreja, acho que eu marquei aqui em algum lugar. Hoje a igreja é uma igreja de muita alegria. A igreja é muito oba-oba, muita festa, mas pouca lágrima, pouco choro, pouco arrependimento. O que nós vemos de postagem em Facebook, as igrejas só festa. É só festa, nós misturamos há tal tempo, é festa junina cristã, é carnaval cristão, é não sei o que lá mais cristão, é tudo cristão. Todas as festas pagãs que nós estávamos lá fora, nós trazemos para dentro da igreja com o nome disfarçado.
Chega de máscara, chega de mentira. Não quero dizer que nós não devemos festejar, sim, porque o nosso Deus é um Deus festivo, um Deus de festa, mas uma festa sadia, uma festa que glorifica o nome do Senhor Jesus. Nós não precisamos de contaminação, nós não precisamos de entretenimento. É por isso que hoje tem muitas igrejas abarrotadas, porque o entretenimento é o que eles querem. E quem não quer? Entreter a tua alma, alegrar a tua alma. Mas o entretenimento, querido, logo ele se passa. Porque no dia seguinte você quer se entreter ainda mais. Você sorriu hoje, amanhã você quer sorrir ainda mais. Mas tudo isso vai causando uma falsa aparência, vai causando uma falsa espiritualidade. Igrejas entretendo o povo. Nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos de saúde espiritual. Precisamos da palavra do Senhor viva em nossos corações. Aleluia, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é santo. Hoje nos cultos, quão difícil é ver cristão com lágrima nos olhos, né? Antigamente se dizia que o crente levava algumas coisas para o culto, que era a Bíblia, era lenço, porque todo culto havia choro, porque todo culto havia lágrima. Se você olhar para dentro de você, se você olhar realmente para a tua condição, não tem como você não chorar diante de um Deus tão grande, pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Chorar quando nós ouvimos uma palavra de exortação, de conforto, mas não é chorar de tristeza, não é chorar de alegria. Senhor, o Senhor me ama, muito obrigado, porque o pai corrige o filho que ele ama, sabe, é se alegrar na presença do Senhor. Mas hoje não. Hoje nós oferecemos o nosso altar para que se faça comédia para o povo sorrir, stand-up. Ô povo, vem alegra. Hoje vai estar aqui não sei quem, e vamos fazer uma balada para os jovens. Cuidado, cuidado. E eu tenho visto nesses dias, pesquisado algumas coisas sobre essas festas, que todo mundo acha que não tem nada a ver, mas essas festas, por trás delas, existem rituais profundos com as trevas. Festas que são feitas no meio do mato porque é para sair da sociedade, para não oferecer barulho, não. É porque são oferecidos rituais aos Exus da mata. As músicas que ocorrem não é para o povo ficar feliz. É para que haja um transe na mente. Para que a sua mente seja aberta, para que os espíritos possam dominar a mente das pessoas. E nós queremos trazer tudo isso para os nossos jovens. Nós queremos que os nossos jovens se alegrem com isso. A Bíblia fala assim: de que maneira o jovem manterá o seu coração puro? Aí o salmista declara: observando-o segundo a tua palavra. Os nossos jovens não precisam de festa. Os nossos jovens também precisam de palavra de Deus. Os nossos jovens também precisam conhecer que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. É o Deus que batiza com o Espírito Santo. É um Deus que santifica. É um Deus que tira de fora e traz uma nova vida. Queridos, foi assim que nós crescemos. Por que Deus ia mudar? Será que Deus estava vendo que a fórmula estava errada e falou assim: eu acho que eu errei. Acho que esse povo aí resolveu, eles descobriram o fio do negócio. Então vamos aliviar, vamos afrouxar um pouco a coisa assim, porque precisamos povoar o céu. A Bíblia fala assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É duro falar isso, né? É duro falar isso. Nessa época assim, mas hoje não vai ter carro, hoje não vai ter casa, hoje não vai ter chave, hoje não vai ter isso. Não. Hoje Deus quer sarar o teu coração, quer sarar a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Então a igreja é muita alegria, oba-oba, mas pouca lágrima, pouco arrependimento. E eu estava meditando isso, aí veio uma palavra muito forte no meu coração, e falando assim, que o evangelho que convida às facilidades, não é evangelho. Ouça bem, o evangelho que te convida a facilidades não é evangelho. Verdadeiro evangelho, na verdade assim, o evangelho que convida às facilidades é o que todo mundo quer. Mas o evangelho que não te conduz à morte, esse sim não é o evangelho. E agora? Então nós temos que morrer? Sim, para nós mesmos. O evangelho que não te conduz à morte não é evangelho. Foi Jesus que falou: quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Toma o lugar da tua morte. Sepulte a tua vontade todos os dias e me segue. Senão não tem como.
Não tem como, é o convite de Jesus, quer vir após mim? Pode vir, mas você vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Jesus também fala, quer ganhar a sua vida? Então perca ela. Não é morte? Mas hoje nós estamos no evangelho para nós ganharmos, nós queremos adquirir a qualquer custo, a qualquer preço. Seja fazendo uma fogueira santa, seja não sei o que lá mais, fazendo voto daquilo outro, fazendo sacrifício. Ah, queridos, é o que o povo estava querendo fazer lá em Tiatira. Ofereçam sacrifícios para Deus, nós vivemos aqui toda a história, sabe, anulando o sacrifício de Jesus. Hoje em dia muitas pessoas querem fazer sacrifício, inventando um monte de coisa, sabonete, lenço, não sei o que, nada disso tem valor mais. Nós precisamos saber, o sacrifício de Jesus foi perfeito na cruz do Calvário, nós precisamos entender isso. Mas tudo isso é mentira, simplesmente para tirar o seu dinheiro. Não caia nessa, não caia nessa. A Bíblia fala assim, quando nós quisermos ofertar alguma coisa, então faça de todo o coração, voluntariamente, sem maior constrangimento. O que as pessoas fazem é constranger as pessoas. Mensagens de autoajuda, pessoas hoje estudando metalinguística para poder pregar na palavra, para poder pregar. Sabe, é tudo forjado, é tudo ensinado, tudo treinado. O tom de voz, a hora que vai gritar, a hora que vai abaixar a voz, a hora que vai colocar a musiquinha. Para quê? Metalinguística. Estão querendo pegar sua mente. Fique na palavra do Senhor. Aleluia. Perca a sua vida. O apóstolo Paulo declarou, o morrer para mim é ganho. Morrer para mim é lucro, viver é ganho, mas o morrer para mim é lucro. E ele fala, eu já estou crucificado com Cristo, e eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, hoje eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Evangelho é morte, evangelho é renúncia, evangelho é cada dia negar a si mesmo, evangelho é exaltar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E ela induzia o povo a comer dos sacrifícios da idolatria. Aquilo que eu falei sobre a mistura. Sobre a mistura. Ali, a questão disso aí é que havia, como eu falei, muitos sindicatos, muitas organizações trabalhistas. E o povo estava na seguinte condição. A cidade era pequena, e tudo que se fazia assim era comércio de lã, de púrpura, de bronze, e tinha as organizações, tinha os sindicatos. Então, basicamente, todo mundo trabalhava em alguma coisa e todo mundo tinha que pertencer a algum sindicato, porque senão não vendia, porque senão não comprava. Tinha que ser feitas essas alianças. O problema é que cada sindicato tinha o seu Deus cultual. Cada sindicato que existia, não eram poucos, tinha o seu Deus. E as pessoas, para fazer os seus negócios, então era promovido festas, e nas festas era oferecidos sacrifícios aos deuses, aos ídolos de cada um deles. Então as pessoas tinham que se assentar à mesa e comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha o cenário, olha os crentes, e agora? O que eu faço? Se eu não me ajuntar com eles, eu não vou ter sucesso financeiro. Se eu não me ajuntar com eles, a minha empresa não vai produzir. Se eu não me ajuntar com eles, eu não vou ter comida para dentro da minha casa. Alianças erradas. E muitas pessoas, ainda mais nessas épocas aqui que nós estamos, é chegado a época de eleição, época onde a igreja enche de pessoas te batendo nas costas, tirando foto, querendo depoimento seu, sabe? Onde muitos altares são oferecidos para certas autoridades, fazendo mistura, querendo benefício. Ah, se eu não fizer aliança com ele, não vou ter condição. Se eu não fizer aliança com eles, a minha igreja não vai ter destaque na cidade. Se eu não fizer aliança com ele, eu não vou ganhar benefício. Eu preciso de um terreno para a minha igreja, então eu vou me associar a um político que pode me ajudar a me beneficiar de alguma forma. Querida, a igreja não precisa disso. A igreja tem um dono, o Senhor Jesus Cristo, e Ele respalda a igreja do Senhor. Ele respalda a igreja do Senhor. Ele respalda as nossas vidas. Nós não precisamos de mistura. Nós podemos sim até passar por necessidades, mas o salmista falou, eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem tampouco a sua descendência mendigar um pão. Deus cuida de cada um de nós. Mas hoje, com medo, porque nós não conhecemos esse Deus, nós queremos fazer alianças. Queremos os benefícios. Ah, se eu não fizer negócio com ele, eu sei que ele é tribuloso, eu sei que ele é um cara enganador. Eu sei, mas eu preciso, porque vai entrar um dinheiro bom para mim. Eu preciso dessa aliança. Você precisa se converter. Amém? Então,
acontecia isso e as pessoas faziam esse tipo de pacto. E hoje essa mistura, ela acontece. As pessoas até mesmo, e eu vou falar. Pessoas que foram consagradas, santificadas diante do altar, estão lá fora oferecendo sacrifício a Baal. Falo de músicos, falo de pastores, falo de tanta coisa, pessoas fazendo aliança com trevas. Queridos, eu posso até parecer chato, mas eu falo isso com extrema propriedade, porque eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei de onde eu fui tirado e eu sei o que me foi oferecido lá atrás. Mas eu preferi fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus. E até hoje Ele não me desamparou. Até hoje Ele não me desamparou. Há um preço a ser pago, sim, mas há uma recompensa que nós precisamos olhar. A recompensa que o Senhor Jesus prometeu. E nós precisamos parar com esse tipo de contaminação. Ah, não tem problema. Sabe, vou falar de novo. Principalmente nós, pais, que nessa época aí nós permitimos que nossos filhos vão e façam dança de quadrilha. Eu sei que é difícil falar isso e tocar nesse assunto, mas isso é contaminação. Ah, mas meu filho não vai entender. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Amém? Amém? Parece conturbado, parece confuso, parece ser radical, mas é radical que nós precisamos ser, né? Nosso Deus foi radical demais. Ele falou assim: eu vou matar meu filho, e Ele matou o filho dele. Isso não é radical? Isso é radical, porque Ele nos amou. E nós temos oferecido muito pouco para o Senhor Jesus Cristo. Então, algumas festas, e nós sabemos que são ligadas à idolatria. Por trás de tudo isso existe idolatria. E aonde existe idolatria, querido, só existe um outro ser que recebe adoração. Aquele que quis fazer competição com Deus no céu. A adoração hoje ou é dada a Deus, ou é dada a Satanás. Não existem outros deuses. Toda adoração direcionada a outros deuses, na verdade, é um disfarce. Mas quem recebe a glória é o próprio Satanás, o inimigo, o adversário das nossas almas. Então, festas consagradas, festas que são santificadas para Ele, para que isso? Não precisamos disso. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Vamos nos alegrar dentro da casa do Senhor. O salmista falou assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Está dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor. Ele está nos convidando para uma grande festa, mas uma festa diante da presença do Todo-Poderoso, e não uma festa de contaminação, de impureza, no nome do Senhor Jesus. Continuando. Aqui vai falar sobre toda essa questão, mas Jesus vai falar com ela: olha, eu dei para você um tempo para que você se arrependa, porque Deus é misericordioso. Deus não vai fazer nada, Ele não vai te castigar, Ele não vai te fazer nada sem antes te avisar. Existe um texto, e esse texto eu tenho muito temor quando eu ouço ele. Está em Amós 4. Deixa eu achar aqui, Amós. Eu acho que é Amós 4. Não, Amós capítulo 2, querido. 2:4. Por isso que o 4 está na mente. Amós 2:4. Diz assim: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz sem nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? A Bíblia nos ensina que o Senhor não vai fazer nada sem antes revelar a tua vontade aos teus servos, os profetas. Ou seja, Deus estava falando: Jezabel, arrependa-se. Igreja, arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se. E se nós formos olhar no contexto histórico, Deus falou isso por mais de 1000 anos. Arrependa-se, volte-se para mim, volte-se para mim,
Volte-se para mim. Ele continua dizendo até hoje para a igreja contemporânea: arrependam-se, voltem-se para mim. Mas, diz lá, vamos para Apocalipse, texto 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Então vem o juízo. Eis que é prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Deus está trazendo agora um juízo. Eis que eu vou pôr ela numa cama. A questão literal aqui pouco importa. Mas vamos olhar para nós. Vamos contemporaneizar essa mensagem. Nem sei se é assim que fala, mas foi. Vocês entenderam. Vamos contextualizar ela para os nossos dias. Minha esposa dá risada. Linda. Deus está falando conosco. Prostrar de cama significa Deus vai lançar a enfermidade no meio do povo. Essa enfermidade pode ser física, mas uma enfermidade espiritual. E hoje o que nós vemos é uma igreja doente, uma igreja fraca, uma igreja sem poder, uma igreja muitas vezes, e muitas delas sem unção. Sabe, você entra na igreja, é como se você estivesse entrando em qualquer lugar. Foi-se o temor de Deus, a presença de Deus quase não é sentida. E muitas vezes nós tratamos Deus e... Eis que é próximo de cama, eis que lança enfermidade no meio dela, e também aqueles que seguem a ela. Crente doente, crente que já não tem mais vontade de orar, crente que não tem vontade de jejuar, crente que não tem vontade de vir na escola dominical. Tem isso? Pessoas mortas espirituais. Tem nome de que vive, mas está morto. Mas isso é uma outra mensagem para uma outra pessoa. Eis que a ponho de cama. E todas aquelas que com ela se prostituem, caso não se arrependam das obras que ela incita. E diz mais: eu matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Ou seja, é uma igreja que não vai produzir, porque Deus vai matar os filhos. Uma igreja que vai ficar somente nessa esfera aqui. Querida, a igreja precisa avançar. Nós precisamos construir e criar filhos espirituais. Agora olha para você. Você tem gerado filhos? Temos gerado filhos? Os filhos que a palavra do Senhor está trazendo aqui para Apocalipse são os discípulos. Temos feito discípulos? Você tem deixado um legado? Você tem deixado uma herança? Temos construído isso? O Edmilson falou alguma coisa semelhante a isso na segunda-feira, mas nós temos construído uma igreja para o amanhã. O que será da nossa juventude? O que será dos nossos pré-adolescentes? A vida deles hoje já é joguinho. Coisas superficiais. Poucos deles têm intimidade e envolvimento com a palavra do Senhor. Muitos dos nossos filhos sequer têm uma Bíblia, ou sabem de fato o que é uma Bíblia. Se mandar muitos de jovens procurar salmo na Bíblia, vai tomar couro. É verdade. Uma igreja doente, querido, por causa do juízo de Deus. E aí nós conhecemos apenas esse Deus amoroso. Nós estamos no tempo da graça, Deus é amor, mas se esqueceram, Deus é justiça também. E quando Deus entra com sua justiça, aí não tem jeito. Por causa do amor, por causa da bondade dele, ele tem que exercer a sua justiça sobre a terra. E a Bíblia fala assim, que já é tempo de começar o juízo de Deus. E é tempo que esse juízo comece dentro da casa de Deus. Sabe por que lá fora está tão corrupto, está tão ruim a coisa? É porque a igreja está pior. Não é o contrário. A igreja não está ruim porque lá fora está ruim. Lá fora está ruim porque a igreja está ruim. A água que está vertendo do altar é ruim. A água que está fluindo do altar que é contaminada. Porque se fosse o contrário, a Bíblia nos ensina que o rio de Deus que flui do altar, ele jorra para gerar vida. Ele jorra para gerar restauração. Ele jorra para gerar libertação. Não é verdade? Tudo isso por causa da contaminação, da prostituição, da mistura, do culto aos outros deuses. E nós precisamos entender isso. Quero que você abra a sua Bíblia. Só com relação a fazer um adendo aqui, Salmo 2. E eu já estou terminando. A hora já se avançou.
Na verdade, amados, esse texto, principalmente na carta de Tiatira, se nós fôssemos entrar, de fato, na questão escatológica, assim, ia ser muita coisa, não seria possível nós ministrarmos isso. Mas Salmo 2, tem algo que eu acho importante ministrar. Salmo 2. Falando acerca de adoração. Verso 12. Salmo 2, verso 12 diz assim: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e bem-aventurados os que nele se refugiam. Beijai o filho, esse filho não é o teu filho, não é a Larissa, não. Filho aqui está com letra maiúscula. Esse salmo aqui é um salmo que aponta para o ungido de Deus, o Messias. Quando fala beijai o filho, significa preste adoração a ele. A palavra beijo, ela pode ser traduzida por adoração, proskunel, o termo original nela. Ir para beijar. O que nós precisamos hoje é entender o contexto de adoração ao Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Adoração não é apenas nós virmos aqui levantar nossas mãos. Adoração não é apenas nós virmos aqui cantarmos canções para Ele. Isso de fato envolve no ambiente de adoração. Mas a adoração a Deus é a resposta da nossa vida em santidade diante dEle. Se a tua vida estiver caminhando assim, então vai ser muito fácil você levantar tuas mãos. Vai ser muito fácil você cantar canções. Vai ser muito fácil você tecer elogios ao Senhor. Porque a tua vida, ela é a resposta de Deus, é simples. E nós precisamos ter essa comunhão com Ele. Porque quanto mais nós o adoramos, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. E está falando assim, para que Ele não se irrite. Depois vai vir sobre a inflamação da ira. O que acontecia nessa época? O nosso Deus não estava recebendo toda a adoração, toda a centralidade de adoração. E a palavra fala assim que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus não divide a glória dEle com a adoração que você tem pela tua casa. Deus não divide a glória dEle com a adoração que você tem pelo teu filho. Deus não divide a adoração que você tem pelo teu carro, pelos teus bens materiais. Ele é Deus. E tudo aquilo que tenta roubar o lugar de Deus, Deus vai tirar, Deus vai julgar. Então olhe bem, entenda bem isso. É muito mais, adoração é muito mais do que um simples tempo no culto. Muito mais. Nós precisamos ter essa dimensão. E adoração não é, aos ídolos não é apenas a imagem que nós aprendemos que não deve ter. Mas muitas vezes nós idolatramos a nós mesmos, porque nós queremos fazer a nossa vontade, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós estamos adorando a nós mesmos, quando nós queremos apenas cantar canções que dizem respeito ao nosso ego, à nossa vontade. Se nós pegarmos, fazemos um histórico dos cânticos da igreja brasileira, talvez de 10 anos para cá, e comparar com de 10 anos para trás, 20 anos para trás, o conteúdo, como foi mudado, como o nosso louvor foi centralizado na vontade humana, no desejo humano, esquecendo de exaltar o nosso Deus. Mistura. Nós passamos a ser o centro da atenção. Nós convergemos o evangelho para nós mesmos, para nossas satisfações. Mas tem que ser ao contrário. Então ele falou, eu dei tempo para vocês se arrependerem, mas vocês não quiseram. Não quiseram se arrepender. Último versículo, vamos lá. Digo todavia a vós outros, aos demais de Tiatira e todos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, ou seja, que não tiveram envolvimento profundo com as trevas. Outra carga eu não vou pôr sobre vocês, ou seja, vocês estão isentos disso. Tão somente conserve o que tendes até que eu venha. E ao vencedor, agora vem a palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quantos querem receber essa autoridade? Levante as mãos.
Autoridade para governar com o Senhor Jesus no milênio, reinar em vida, reinar sobre essa terra. É a promessa que Ele tem para as nossas vidas. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos do Pai. Como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Ou seja, eu vou dar Jesus para vocês. Ele está nos oferecendo a fonte de vida, a água da vida, o Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Ao que vencer vai receber isso, vai reinar com o Senhor sobre as nações, com autoridade, assim como Ele esmagará Satanás debaixo dos pés. Nós, como igreja vitoriosa, nós vamos participar disso, querido, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, é um destino para nós, é um destino que nos aponta para o Senhor, um destino de vitória, de conquista. Aleluia. Ele nos dará a estrela da manhã. Jesus será o centro da nossa vida. Jesus será o centro da igreja. Jesus será o centro da nossa adoração. Jesus será o centro de tudo que nós fizermos, querido. Vamos trazer de Jesus de volta para o meio do nosso convívio. Vamos trazer Jesus de volta para nossas empresas. Vamos trazer Jesus de volta para a escola, para a faculdade. Vamos trazer Jesus. Vamos exalar Ele. Amém? Ele deixou o céu para habitar dentro de mim, para habitar dentro de você. E ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como está a tua vida? Como nós estamos? Precisamos passar pelo fogo refinador do Senhor. Precisamos passar pelo fogo refinador do Senhor. Um tempo atrás havia uma mensagem que chamava batismo de fogo. E as pessoas falavam assim: você foi batizado com fogo? E as pessoas logo pensavam: é aquele batismo do sapatinho de fogo, do reteté, do ré, do terra, manto. Isso é bom, querido, graças a Deus. Isso dá uma força para você, você não tem noção. Mas o fogo que está falando é o mesmo fogo que desceu sobre os discípulos em Pentecostes, porque eles estavam impuros. É o fogo que vai refinar, é o fogo que vai apurar, é o fogo que vai tirar o velho homem da centralidade, aleluia, e vai nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus. Nós precisamos passar por esse batismo, um batismo de purificação, amém? Um batismo de arrependimento, um batismo onde nós vamos derramar lágrimas diante do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que venha esse tempo, que venha um tempo de restauração sobre nós. Nós precisamos olhar para o Cordeiro. Nós precisamos nos prostrar diante do Cordeiro. Aleluia, nós precisamos nos voltar para aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer diante dEle. Prostrai-vos diante dEle toda a terra. Servir ao Senhor com temor e santo tremor. Você não está diante de qualquer um, não. Você não está diante de uma celebridade qualquer desse mundo, não. Você não está diante de homem. Você está diante de Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus zeloso. Kadosh, santo é teu nome. Kadosh, santo é teu nome. Kadosh, santo é o teu nome. Precisamos resgatar isso sobre as nossas vidas. Levante tuas mãos. Levante tuas mãos e comece a orar. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor teu Deus. Erga a tua voz, querido. Urabaxadaragaçou que andarabalabás, xericantaralabaçou conoroshe, uriandalabaxeri que norossuri que derebalás. Precisamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos clamar: Maranata, ora vem, Jesus. Essa idade das trevas, ela só se passou quando homens começaram a olhar a palavra e começaram a contradizer aquilo que era pregado, aquilo que era ensinado. Levantou-se John Wycliffe, levantou-se John Hus, levantou-se Martinho Lutero. Então houve uma grande reforma no meio da igreja. E que nesse tempo se levantem os Luteros, os John Hus, os Wycliffes,
Que se levantem Josiel, que se levantem Eliseu, que se levantem Josué, que se levantem Márcia, Maria, Joana, homens que se voltem para a palavra e anunciem e denunciem o pecado do povo, e gritamos: arrependei-vos, arrependei-vos. Que se levantem homens como João Batista e dizem: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos incitou a fugir da ira do Senhor? Essa palavra tem que gerar temor no nosso coração. Essa palavra tem que gerar mudança. Se ela não gerar mudança, é a palavra de homem, mas se é a palavra de Deus, ela tem que gerar mudança. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é transformação de caráter. Evangelho é abandonar as velhas práticas, é abandonar o pecado, é abandonar a prostituição, é abandonar o roubo, é abandonar a mentira, é abandonar a falsidade, é abandonar os benefícios próprios. Oh Deus, nós te adoramos. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Nós nos arrependemos por permitirmos, ó Deus, engano na tua casa, Senhor. Nós nos arrependemos por cedermos altar a pessoas impuras, pessoas que querem tirar, Senhor, ó Deus, a lã da ovelha, querer arrancar o couro da ovelha, Senhor. Pessoas, ó Pai, que estão aqui em cima, mas quando saem lá fora, Deus, vão se prostituir. Que estão lá fora, Deus, e vão usar aquilo que ganharam, Pai, do teu povo sorrateiramente, Senhor, em bares, em bebidas, em orgias. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Vem, Senhor Jesus, vem nos restaurar. Vem nos restaurar para a glória do teu santo nome. Santifica a minha vida, santifica-nos. Levanta os profetas, ó Deus. Jezabel tentou matar os profetas, Jezabel tentou intimidar os profetas, mas Deus, elas não vão calar. E assim nós entendemos, ó Pai, que ainda há tantos outros, ó Deus, que estão de joelhos dobrados perante o Senhor, que não se assentaram à mesa de Jezabel, que não contaminaram, Senhor, que não aceitaram o benefício dela, Senhor, para se promoverem. Ainda aqueles que não se prostraram, ainda aqueles que não se contaminaram, levanta teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos.